Olá pessoal do canal da Adélia, eu sou o professor Matheus, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um assunto muito importante do Enem, que é sobre a questão de espaços segregados, uma questão de urbanização. Roda a vinheta. Galera, eu vou falar hoje sobre espaços segregados. São os locais aonde as pessoas moram em condições mais precárias, casas com baixa estrutura, falta de saneamento básico, né? Falar um pouco mais sobre isso. Mas se você está gostando dos conteúdos do nosso canal, né? Sai vídeos todas as semanas, né? Se você quiser continuar nos acompanhando, né? Deixe seu like, ative o sininho para receber mais notificações de todos os conteúdos gerados pelo nosso canal. Os espaços segregados. Antes de eu começar a falar sobre, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e aí eu vou ajudá-los a responder, ok? Você acha possível identificar as desigualdades socioeconômicas na paisagem de uma cidade? O que seria essa desigualdade socioeconômica, né? Hoje, cada vez mais, né, os seres humanos estão vivendo em grandes centros urbanos, né? Justamente pela condição de vida melhor, condições de empregos, tudo mais, tá? E com esse êxodo rural, né, as pessoas saindo das cidades menores, das áreas rurais, indo para os grandes centros, esses grandes centros têm tido um inchaço de população. E aí eles não acabam, a cidade não acaba conseguindo absorver e receber essas pessoas com as mínimas condições. E aí tem gerado cada vez mais o avanço dos espaços segregados. Então, dentro de uma cidade grande, vamos botar um exemplo, São Paulo, a capital do estado, né? Nós conseguimos ver essa desigualdade socioeconômica. De um lado, prédios de alto padrão, né? De médio a alto padrão, e do outro lado, casas e moradias de pessoas de baixo padrão, né? Então, conseguimos ver essa disparidade, essa desigualdade, sim, nas paisagens das cidades, tá? Quais são as razões para o crescente número de pessoas vivendo nesses espaços no Brasil e no mundo? São vários fatores, tá? Então, vamos colocar uma questão em macro, né? Temos as questões de crises econômicas, teve a pandemia, né, nesses últimos anos. Então, isso são questões que ajudam a agravar e aumentando, né, esses espaços segregados. Outra coisa, baixa oportunidade de emprego, falta de renda nas famílias, ok? Falta também do estudo, que o estudo ajuda a pessoa a se, vamos dizer assim, a se qualificar para entrar no mercado de trabalho e conseguir uma fonte de renda, ou então montar um próprio negócio. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento, um estudo que vai te auxiliar. E com isso, né, essas falta de políticas públicas relacionadas à urbanização também auxiliam a crescente do aumento dos espaços segregados nas cidades do Brasil e no mundo, tá? E porque muitas vezes os espaços segregados costumam ser, né, associados à criminalidade. Por conta do abandono, tá, galera, das autoridades, do governo sobre aquela região, ali fica um espaço livre para organizações criminosas, tá, se instalarem, pois é um local aonde, né, nós não teremos o patrulhamento das forças policiais, tá? O governo deixa a galera desamparada. Então, os criminosos veem ali um local onde eles possam organizar todas as suas atividades criminosas, né? Às vezes tráfico de drogas, planejamento de crimes, como roubos ao banco, sem ninguém tá atrapalhando, tá? O avanço da segregação socioespacial, tá? Como que se deu esse avanço? Foi o rápido crescimento urbano mundial, não só no Brasil, tá, galera? No mundo inteiro. Aquilo que eu, como já falei no início, teve aquele êxodo rural, né, das pessoas estarem migrando das áreas rurais para os grandes centros urbanos por questões de melhores condições de vida, tá? Melhores salários, melhores moradias, tá? Melhores empregos, melhor sistema de educação, saúde, querendo ou não.
nas grandes cidades, a infraestrutura é muito melhor. Tá? Então esse rápido crescimento urbano, às vezes desenfreado, né, deu esse avanço na segregação socioespacial, porque as cidades às vezes não estavam preparadas para receber um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Tá? Se é um crescimento urbano gradativo, a cidade até ela consegue se preparar para receber essas pessoas. Agora, quando é um crescimento muito rápido, tipo, vamos dar um exemplo, da noite para o dia, tá? A cidade ela não consegue se preparar e aí acaba recebendo um número grande de pessoas sem uma condição financeira, sem uma instrução, sem experiência profissional, e aí essa pessoa ela começa a ter dificuldades a se inserir no mercado de trabalho. Tá? E muitas das vezes essa pessoa ela não vem sozinha, vem com sua família, e ela tem que instalar sua família em algum local. Aí é quando começa a proliferação dos espaços segregados. Né? O que seriam esses espaços segregados? O nome mais popular são as comunidades, as favelas, os morros, tá bom? E isso acaba deixando desigualdades evidenciadas nas paisagens das cidades, que é aquilo que eu falei na primeira pergunta no início do vídeo, tá, galera? Então nós vamos conseguir ver disparidades na nossa paisagem. Num lado, uma comunidade, do outro, um condomínio de alto padrão, médio padrão, tá? E o nome disso que nós colocamos é essa segregação, tá? Muitas pessoas com a mesma condição, né, vivendo em espaços pequenos, inapropriados e sem nenhuma infraestrutura para elas estarem ali vivendo, ok? Aí eu coloquei uma imagem para vocês, ó, a gente consegue ver, nessa imagem é uma imagem da cidade de Mumbai, na Índia, tá? Ó, nós temos aqui, ó, construções de prédios relativamente de um padrão mais elevado, aqui já alguns construídos, e aqui mais embaixo da imagem nós temos um espaço segregado, uma favela, né? Então, para vocês verem como é possível ter essas disparidades aí na nossa paisagem urbana. O avanço da segregação socioespacial, né, o que também auxiliou foram políticas neoliberais impostas pela FMI, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países eles estavam, né, se reconstruindo, passando por crises econômicas, né? E eles foram pedir ajuda para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E o FMI, para emprestar, né, dinheiro para esses países movimentarem as suas economias novamente, eles impôs algumas regras que esses países tinham que adotar para serem auxiliados, ajudados pelo FMI. E uma delas foi essas políticas neoliberais, né? Que é a privatização de empresas, menor intervenção do Estado na sociedade. E aí, como eram países que já estavam com economias enfraquecidas, boa parte da população já tinham dificuldades. Com essas novas medidas que os países adotaram para pegar o dinheiro com o FMI, acabou dando um avanço maior na desigualdade, né, social, socioespacial, aumentando a pobreza nesses países, ok? E com isso, houve a proliferação de cortiços. Vocês sabem o que são cortiços? Cortiços é um cortiço é uma casa grande, um casarão antigo, da época, vamos dizer aqui, dos portugueses aqui no Brasil, tá? Que nesse local eles dividem ali os cômodos, e cada cômodo fica com famílias de 3, 4, 5, com várias pessoas, tá? Que ali eles vão estar pagando um aluguel baratíssimo, tá, galera? Então, às vezes o cara, como eu falei, vem, não tem uma condição, ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, ele tem um cortiço como opção, porque a maioria dos cortiços também, né, eles ficam próximos às áreas centrais, ou às áreas onde aquela pessoa vai ter uma melhor oportunidade de trabalho. Então também isso facilita, porque ele já não tem que ficar gastando dinheiro com o transporte, né, de uma área mais do subúrbio até o centro para trabalhar. O que acontece muito com os espaços segregados, às vezes ficam mais isolados, mais longe, né, das regiões centrais. E aí no slide, ó, eu coloquei algumas imagens. Isso aqui é na China, que são chamadas de casas
casas caixa, ou casa box, tá? Que é semelhante com os cortiços. Então, cada quadradinho desse aqui, né, é um ambiente onde vivem famílias. Às vezes eles dividem esses quadrados, como na imagem ao lado. Tá vendo essas grades? Eles colocam essas grades dentro da casa e aí uma família vive de um lado e uma outra família vive do outro, tá? Então essa questão aí dessa segregação urbana não só é restrito às cidades aqui do Brasil, tá? Tem em vários continentes, principalmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Isso aí tem aumentado em muito, tá? A população de baixa renda nas periferias urbanas é uma característica do mundo em desenvolvimento, o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então é comum nós termos esse tipo de urbanização quais locais, né? América Latina, África e Ásia, tá? São bem mais comuns do que na Europa e na América do Norte, né? Baixo valor dos imóveis, aquilo que eu falei para vocês, os imóveis são muito mais baratos nesses lugares, e aí essas pessoas sem condições financeiras é o que, assim, eles ficam, né, num paradigma. Se eu não ir para lá, eu vou ter que morar na rua. Então é melhor eu estar morando ali na comunidade ou na favela do que estar morando na rua, né? Então o valor do imóvel é muito mais baixo, o aluguel, então isso facilita a proliferação desses espaços segregados, tá? Falta de planejamento em serviços públicos, aquilo que eu falei, a cidade não se planejou para receber aquelas pessoas, tá? Então aí é um fator que vai aumentar a proliferação dos espaços segregados. Falta de serviços públicos. Então, nesses lugares, galera, né, vai faltar transporte público, vai faltar escolas municipais ou estaduais, a rede pública de saúde, falta de segurança, né? O saneamento básico, às vezes falta iluminação, falta água encanada, tá? Então, todas essas questões de infraestrutura que é voltada de serviços públicos, né, muitos desses lugares às vezes não tem, tá? Então a pessoa ela vai viver uma condição muito ruim, tá, de vida nesses locais, tirando, né, a violência que também ocorre dentro, né, dos espaços segregados. O que acontece também, galera? Loteamentos clandestinos. Então muitas dessas pessoas acabam invadindo áreas particulares e públicas que estão paradas lá, ociosas, e começam a construir suas casas, ok? Então, isso vem acontecendo muito, né, nas cidades que tem esses espaços ociosos. Aí, muitas das vezes, se for uma área privada, né, ou mesmo pública, tem que fazer a desapropriação dessas pessoas. Então, vai lá retirar todo mundo, aí acaba botando abaixo todos aqueles barracos que foram construídos, né? E também, galera, organizações criminosas acabam loteando e construindo construções clandestinas que não tem alvará, que não tem um laudo de algum engenheiro assinado e tal, né? E acabam construindo esses prédios e vendendo para as pessoas num preço muito barato, tá? Só que assim, é uma construção que não tem um aval de segurança, né? É uma certeza. Inclusive, já teve casos aqui no Brasil, lá no estado do Rio de Janeiro, de desabamento, tá? Desse tipo de construções que foram construídas pelos milicianos, as milícias, que eu já vou falar um pouco mais para frente sobre eles, tá? E aí, nisso tudo, com todos esses fatores que eu falei para vocês, dá-se o surgimento das favelas, né? Cada vez mais vem aumentando e isso é preocupante, tá? Principalmente para as pessoas que vivem, né, nessas condições, e às vezes o descaso das nossas autoridades em tentá-las dar uma condição melhor de moradia, removê-las dali, colocando ela em conjuntos habitacionais ou em outras casas, ou em outros lugares urbanos, para elas saírem desse meio aí, né, que não tem nenhuma infraestrutura, tá? O mundo de favelas, né? Essa questão da favelização, galera, é uma característica urbana mundial contemporânea, porque é dos últimos anos para cá, tá? Ó, olha aí na tela, segundo a ONU, né? Em 1950, 690 milhões de pessoas já viviam, né, nas favelas, no mundo inteiro.
Em 2001, esse número aumentou para 924 milhões, tá? Então já deu um salto muito grande. E atualmente, nos dias de hoje, 1 bilhão de habitantes vivem em favelas, tá? O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, né? Então, 1 bilhão desses 8 vivem em favelas, tá, galera? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que estão vivendo nessas condições, tá? Eu botei um gráfico aí para vocês verem, né? Selecionamos algumas cidades, né, do mundo onde tem maiores pessoas vivendo em favelas. Ó, cidade do Rio de Janeiro, né? Temos 1,35 milhões de habitantes vivendo em favelas. Manilha, que é a capital das Filipinas, 2,6 milhões de habitantes. Dakar, nós temos 3,5 milhões de habitantes. Cairo, no Egito, 4 milhões. Jakarta, na Indonésia, 5 milhões. Lagos, na Nigéria, 7 milhões. E Mumbai, na Índia, que é uma das favelas que eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores, nós temos 7,2 milhões de habitantes vivendo em favelas. Então, galera, todas essas cidades aqui que eu falei para vocês são capitais, tá? De estados ou até mesmo capitais dos países, de alguns países que eu falei para vocês, ok? Tem um número alto, né, de pessoas vivendo em favelas. E isso se dá por conta da questão do desenvolvimento do país. São países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Ainda falta investimentos em melhorar a infraestrutura, melhorar a educação das pessoas, maiores oportunidades de empregos, tá? Então, nessas cidades com essa superpopulação, acaba aumentando, né, o número de pessoas vivendo em favelas, ok? Eu coloquei duas imagens aí, ó. Uma da favela de Dharavi, acho que se a pronúncia é essa, né? Em Mumbai, na Índia, tá, ó. Cerca de 700 mil a 1 milhão de habitantes vivem aqui nessa favela. E aí eu coloquei, né, a famosa favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que mais ou menos de 70 a 180 mil habitantes vivem nessa favela aqui, né? E aí vocês verem as condições aí das casas, né? Não tem uma boa arquitetura, foram bem planejadas, né? Bem zoneado mesmo, né? As favelas são espaços segregados superpopulosos, então em pequenos metros quadrados vivem milhares e milhares de pessoas, tá? E isso acaba dando algumas consequências em falta de infraestrutura, né? No caso, a assistência médica hospitalar é bem precária ou às vezes inexistente em alguma dessas comunidades. Então, se a pessoa está passando mal, está passando algum problema de saúde, ela tem que se deslocar, né, para uma rede hospitalar mais próxima, às vezes pode ser longe, tá? E aí, dependendo do estado de saúde da pessoa, às vezes pode, né, às vezes até ser fatal, dependendo. Nesse deslocamento, a pessoa não resistir e acabar falecendo, né? E às vezes o que existe não tem uma demanda, não suporta a demanda do local. Às vezes muitas pessoas indo ao mesmo tempo e acaba piorando o atendimento, porque fica super lotado, as pessoas já começam a ficar estressadas e tudo mais, isso acaba atrapalhando, né? E por conta disso, né, a mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida é alta, tá? Por quê? São locais onde não tem um saneamento básico, às vezes as pessoas também não se alimentam adequadamente, tá? Então aí as crianças às vezes ficam um pouco largadas, né? E aí não tem o devido cuidado, né? Acabam passando por questões de subnutrição e acabam falecendo. E aí isso também diminui a expectativa de vida, por isso as pessoas têm uma vida muito sofrida. Só para ir trabalhar já vai passar estresse. Vocês têm que pegar 2, 3, 4 conduções, dependendo do tamanho da cidade, né? Então ela tem que acordar muito cedo para chegar no trabalho. Aí sai do trabalho e chega à tarde em casa, fora as tarefas que ela tem que fazer domésticas, tá? Então isso acaba diminuindo a expectativa de vida dessa pessoa, né? E outra coisa, eles também têm um difícil acesso à educação, galera. A educação cada vez mais nesses locais, ela é muito precária, tá? Não tem uma educação de qualidade e isso também acaba dificultando que a pessoa cresça, né, profissionalmente, e dificulta a saída dela de lá, ok? Aí também temos a marginalização socioeconômica dos habitantes, né?
por conta daquela questão das instalações criminais dentro de muitas favelas, então as pessoas elas começam sendo mais marginalizadas, né? Às vezes também até pelo jeito de vestir, tá? Só de saber que a pessoa vive numa favela, ela começa a sofrer uma marginalização, tá? Dentro da sociedade. Temos o abandono do poder público, então muitas comunidades são abandonadas, nós só vemos políticos ligando para elas em ano de eleição, tá? Que eles vão aparecer lá, depois somem, né? Então não tentam colocar uma questão de pavimentação nas ruas, iluminação pública, água encanada, não tentam infraestruturar o bairro, tá? Também nós temos uma baixa mobilidade, né, social. Então as pessoas ali elas ficam, né, desalentadas, elas não tentam buscar às vezes métodos legais para sair dali, tá? Controle do crime organizado, então os grupos, né, que eu dividi em milícias e facções criminosas, citei a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que é onde tem um grande número de facções, ok? E essas facções elas já se espalharam pelo Brasil todo com suas atividades, né? Então lá, né, esses locais viraram centro de comando, né, desses grupos. Então aí os milicianos lá oferecem uma falsa proteção, cobrando impostos dos moradores, tá? Indicando aonde eles têm que comprar o gás, alimentos, a internet, ok? Já as facções criminosas, elas usam as instalações da favela para comercializar as suas drogas, produção de drogas, né? E aí esses grupos já vão aliciando aqueles mais jovens. E aí a falta de educação, né? Aquele desalento, abandono, né, do poder público, naquela baixa expectativa de mudança social, tal, mudança de vida, acaba, às vezes, muitas dessas pessoas, infelizmente, indo para a vida do crime, ok? Vamos lá, agora eu coloquei um exercício, né, de preparação para o Enem. Vamos lá ler comigo. O aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedades alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros. Vários nomes aí que a gente já ouviu falar, né? E essa é uma fonte do IBGE, tá? Ó. Esses espaços segregados presentes em muitas cidades brasileiras também são caracterizados pelo... Vamos lá. A. Baixo índice de criminalidade. B. Localização em áreas mais nobres. C. Elevado grau de instrução da população. D. Carência de serviços públicos essenciais. E completa rede de infraestruturas urbanas. Então, aquilo que eu falei, né, em outras aulas, a gente tem que ir separando, né, e tirando aquilo que tem menos a ver com o nosso enunciado, né? Então, voltando aqui para o foco da pergunta principal, esses espaços segregados presentes em muitas cidades brasileiras também são caracterizados pelo baixo índice de criminalidade, já corta, né? Porque lá é o reduto, né, da criminalização. Localizados em áreas mais nobres, esquece, lembra que eu falei para vocês? Que geralmente ficam em áreas mais afastadas, então são áreas mais que têm um valor agregado muito menor. Elevado grau de instrução da população, não, acabamos de falar de deficiência educacional, educação pública de qualidade lá é quase inexistente, tá? Carência de serviços públicos essenciais, opa, aqui já tem algo a ver, né? Vamos ver, só dar uma lida na E. Completa rede de infraestruturas urbanas, então risca também, então a D, ó, a D que cai bem com o que está sendo pedido e o que é falado, né? Que é uma carência de serviços públicos essenciais, como eu já falei para vocês. Eu coloquei o gabarito aqui, ó. Além da precariedade das infraestruturas urbanas, né? Os aglomerados subnormais são caracterizados pela carência de serviços públicos essenciais, como escolas, hospitais, transporte público, coleta de lixo, entre outros, né? Então tudo isso envolve a questão dos serviços públicos essenciais que faltam nessas regiões. Ok, galera? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, que essa aula agregue muito o estudo de vocês para o Enem, né? E vou só dar mais um lembrete. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like,
né, ativar o sininho das notificações para vocês manterem, né, o nosso canal com mais conteúdos como esse. Tchau e muito obrigado.